Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a amiga querida, a Beth, que hoje ela veio falar da depressão na visão espírita, tema muito importantíssimo nos dias atuais, né, amiga? Eu te agradeço todo esse imenso carinho por nossa casa, de nos ajudar a espalhar a semente do bem, para que a gente possa sempre estar equilibrado com Jesus. Eu peço para vocês, meus amigos, vamos divulgando o canal e o ano que vem nós temos grandes novidades que eu vou contar para vocês rapidinho, bem rápido. A primeira novidade é que em fevereiro, amigos, nós vamos pôr no lugar da mensagem de fortalecimento, amigos. Vamos pôr a leitura do Evangelho às 5:30 da tarde. Depois, quando chegar junho, nós estamos com um projeto. 3 de junho, nós vamos colocar o Evangelho Infantil para as crianças. Estamos indo atrás dos evangelizadores para nos ajudar nesse projeto da diretoria. E nesse ano nós vamos ter no dia 11 do 11, não é isso, Beth? Que você e o Márcio, nossos amigos Márcio e Adriana, vão fazer uma palestra maravilhosa. E depois, no dia 29, vai ser você, a nossa amiga querida, a Silvana, e o nosso amigo querido Nestor. E agora me fugiu o nome do tema, me perdoe. Mas As obras da codificação. é isso mesmo. Obrigado, amiga. E no dia 9 do 12, é a nossa amiga Beth, com a nossa amiga Andrea, com a nossa amiga Giovana. Elas vão falar, vão fazer a palestra juntas. Que emoção! Então, qual o tema mesmo, amiga, que sempre me foge esse É, dia? compreendendo a transição planetária. Isso, amiga. Obrigado, amiga. Então, vamos agradecendo a amiga Beth, que está presente, e vamos pedindo para a nossa amiga Beth, né, para que ela possa iniciar com a prece, mas eu queria só dar um último recado. Último. O ano que vem vai ser o nosso amigo Nestor que vai fazer a palestra dos 7 anos da nossa casa. 7 anos, nosso amigo Nestor vai fazer a palestra para a gente. E foi convidado no dia que a Ana Cristina estava fazendo a live dos 6 anos da nossa casa. E eu convido vocês, né? Porque o ano que vem está chegando aí, chega logo agosto, né? Então tá bom. Então, dados os recados, por gentileza, inicia com a prece, amiga, vibração no final e prece, e por gentileza é com você. Então, levando o pensamento ao nosso Pai Criador, todo poder e bondade, ao nosso querido Mestre Jesus, nosso bom pastor, aos amigos da espiritualidade, nossos mentores, o mentor do SEAC, que nos sustentem, nos inspirem nos estudos de hoje. Que assim seja. Então, depressão na visão espírita, o tema que iremos falar. E esses apontamentos foram retirados de um artigo que a Associação Médico Espírita publicou na internet em 2006, e 2 livros do Espírito Hermance Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio e Escutando Sentimentos, da psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, e também do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Então, depressão, ela tem uma ocorrência muito grande no mundo todo, infelizmente, a tendência é aumentar. É uma doença crônica, mais ou menos grave, e atinge idosos, adultos, jovens e até crianças. E os sintomas, né, para que seja caracterizado como depressão,
os sintomas precisam estar presentes por pelo menos 2 meses. E quais são os sintomas psíquicos? Humor depressivo, uma tristeza persistente, um desinteresse geral, desânimo ou desespero, revolta decorrente de perdas, baixa tolerância à frustração, insegurança, dificuldade de fazer escolhas, falta de esperança, um sentimento de solidão. Às vezes a pessoa até está no meio de um grupo, mas ela se sente sozinha, uma sensação de abandono, baixa capacidade de concentração, de raciocínio, um sentimento de inutilidade e assim, uma espécie de vazio existencial, pensamentos negativos, uma ansiedade inexplicável, sentimento de culpa, às vezes até tendência de suicídio. E os sintomas fisiológicos? Alterações no sono, no apetite, no interesse sexual, dores físicas pelo corpo, cefaleia, taquicardia, problemas gástricos, e alterações também no comportamento. Então, crises de choro, retraimento social, isolamento, agitação ou lentificação dos movimentos do corpo em geral. E nos jovens também acontecem as automutilações, né? Assim, autoagressões. E é urgente compreender a doença como a depressão, né? Como uma doença da alma. As causas são múltiplas. Tem os fatores predisponentes, que são fatores de vulnerabilidade, estão latentes, adormecidos. Vem lá das encarnações passadas, porque nós lesamos o nosso perispírito, e aí na próxima encarnação, eles surgem como fatores predisponentes, que podem eclodir. E tem os fatores preponderantes, são os fatores que precipitam, né, que fazem surgir a doença. Então, são as dificuldades da vida, as pressões do ambiente. Então, existe um problema latente, né, que está lá no gene, no caso dos fatores predisponentes, e esse problema se manifesta, e aí surgem os distúrbios químicos no cérebro, e aparece a depressão. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, diz que todos nós trazemos predisposições mórbidas, assim, né, doentias, né. Aí ele dá o exemplo dos oncogenes adormecidos, os genes do câncer, né, e todos temos oncogenes latentes. E os sentimentos, diz André Luiz, podem acordar esses genes do câncer, e aí surge a doença. E aí a gente pode se perguntar, né, por que, diante do estresse, que são fatores preponderantes, algumas pessoas se deprimem, adoecem, e outras não? Pelo contrário, tem pessoas até que se fortalecem diante das dificuldades da vida. Bom, o estresse é o agente agressor. A nossa resposta ao agente agressor também é uma situação de estresse. Mas a resiliência, que é a capacidade de lidar com esse estresse, varia de pessoa para pessoa. Então a gente pode se perguntar como aumentar a nossa resiliência, buscando o aprimoramento intelectual, né? Ir atrás dos conhecimentos, buscando o aprimoramento moral. Aí entra o autoconhecimento, a reforma íntima, para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, para dar e receber apoio, assim, numa troca mútua. E esses relacionamentos saudáveis aumentam a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. E com isso, né, com esse aumento de endorfina, com essa diminuição do cortisol, a resiliência
aumenta, ela se fortalece. Então, para a psiquiatria, a depressão pode ser classificada como endógena e reativa. A depressão endógena, endo já diz, né, que é dentro, né? Surge dentro do próprio organismo. São causadas por disfunções orgânicas que têm causas genéticas e que levam a um desequilíbrio bioquímico no cérebro. E a depressão reativa, segundo a psiquiatria, é causada pelos fatores adversos do meio ambiente, então problemas familiares, problemas no trabalho, dificuldades financeiras, guerras, catástrofes. E segundo a Associação Médico Espírita, a AME, também há dois grupos de depressão. A depressão kármica, que traz esses fatores genéticos, então, são nossas ações no passado, quando nós nos prejudicamos, quando prejudicamos os outros, né? Ficam registrados no nosso perispírito, e aí reencarnamos com material genético comprometido, predisposto à depressão. E a AMA, então, classifica de kármica, reativa. A reativa tem também como causa, assim como a psiquiatria, os fatores do ambiente, as experiências difíceis da vida. E a AME traz uma terceira causa, que são os obsessores. Então, a obsessão pode causar depressão ou pode agravar a depressão nesses dois grupos, né? No grupo cuja origem é kármica e cuja origem está no meio ambiente, que é a reativa. E a Associação Médico Espírita e também o espírito Manuel Filomeno de Miranda explica como que esses obsessores causam ou agravam a depressão. Bom, eles atuam no material genético, olha que incrível, no momento da fecundação, né? Quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, formando o zigoto, e a partir daí as várias divisões celulares, e nesse processo ocorrem mutações genéticas, predispondo à depressão. Ou então, né, ou os obsessores atuam no momento da fecundação, ou os obsessores podem atuar aumentando a carga de estresse do dia a dia, né, que é, no caso, a depressão reativa. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda diz que o obsessor, né, é o hóspede, é um inimigo do passado. O obsessor bombardeia ondas mentais no cérebro do obsidiado, que é o hospedeiro. E essas ondas mentais são verdadeiros elétrons com alto poder desorganizador dessas nossas conexões neuronais, né? Porque o cérebro é formado de neurônios, né? E entre um neurônio e outro, existe migração de neurotransmissor. E é aí, diz o Manuel Filomeno de Miranda, que essas ondas mentais destrutivas dos obsessores também podem atuar, né, nessa produção de neurotransmissores, ou no caminho, né, que o neurotransmissor faz de um neurônio para outro. Então, quais são esses neurotransmissores? É a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e muitos outros, né? O obsessor e o obsidiado, nesses casos, são como plugue e tomada. E a Associação Médico Espírita diz que a depressão é um processo também auto-obsessivo, porque o obsediado, ele tem, assim, uma característica de rebeldia, e essa rebeldia é uma energia destrutiva que se volta para ele mesmo. A autoobsessão é quando nós nos prejudicamos, seja de uma forma consciente ou inconsciente. No início do século XX, Sigmund Freud, pai da psicanálise, escreveu que a depressão é uma raiva introjetada, uma raiva que a gente engole, uma raiva dirigida a nós mesmos.
E isso, o que é senão autoobsessão? Na década de 1960, o psicólogo americano Aaron Beck, ele fez uma extensa pesquisa com milhares de pessoas depressivas. E ele concluiu que o depressivo se sente incapaz, acha que não merece ser feliz e por isso precisa ser punido. São, segundo Aaron Beck, crenças disfuncionais, é um termo da psicologia, né? Ah, eu sou incapaz, né? Eu não mereço ser feliz, preciso ser punido de forma consciente ou inconsciente. E o que é isso se não autoobsessão? E a Joana de Ângeles e a irmã Cidufo, né, lá, né, da pátria espiritual, nos trazem também muitos conhecimentos, falam em crenças limitantes, que é o mesmo que crenças disfuncionais. As crenças limitantes também, né, caminham nesse sentido. Ah, eu não mereço ser feliz. Ah, eu sou incapaz, por isso mesmo eu preciso ser punida, preciso adoecer. E essa é uma construção de milênios, né? Ao longo das muitas encarnações, nós alimentamos essas crenças limitantes. E muitas vezes, dizem essas autoras, essas crenças negativas são reforçadas na infância, por conta de uma educação castradora, né? Que tolhe a criança, que tira-lhe a liberdade, que a desvaloriza. Então, o caminho é tomar consciência de quais são as nossas crenças limitantes ou disfuncionais, né? A psicologia fala em crença disfuncional. Irmã Cidofo e Joana de Ângeles falam em crença limitante. Então, tem que tomar consciência. Será que eu alimento crença limitante? Então, a gente pode se perguntar assim, o que eu acho de mim tem lógica? Ou estou exagerando nessa autoavaliação, né? Estou sendo muito severa comigo. É preciso fazer essa autoanálise para transformar as crenças disfuncionais ou crenças limitantes, que são a mesma coisa, em coragem, esperança, determinismo. O Freud falou, né, em raiva introjetada, que no fundo é a autoobsessão. Aaron Beck fala em autodesvalorização, que também, no fundo, é autoobsessão. E essas crenças limitantes agravam ou causam a depressão. Então, essa autoobsessão agrava ou causa a depressão. Retomando, né, a classificação da depressão para a psiquiatria, a depressão pode ser endógena, então o indivíduo já nasce com a predisposição a, a ser uma pessoa depressiva, muitas vezes precisa tomar remédio para o resto da vida, porque o cérebro não produz a quantidade suficiente de neurotransmissores. As causas aí são genéticas. O cérebro não produz o suficiente, né, de neurotransmissor. Então, para a psiquiatria, a depressão pode ser endógena ou reativa. A reativa, ela surge por conta das situações ambientais difíceis, em que o indivíduo não consegue lidar. Para a associação médico-espírita, a depressão pode ser kármica, que também tem causa genética, ou reativa, também do meio ambiente adverso. E a irmã Cidufo fala em depressão primária e secundária. A depressão secundária surge por conta do estresse, do meio ambiente adverso. Então, é o mesmo que a depressão reativa, na classificação da psiquiatria e da AME, Associação Médica Espírita. E a depressão primária, segundo a irmã Cidufo, o espírito já nasce com essa depressão ao reencarnar, que a psiquiatria chama de endógena e a AME chama de kármica. Então, a irmã Cidufo explica. Essa depressão secundária se origina no interior do indivíduo e vem lá das encarnações passadas. Aí ela explica, né, como que isso acontece.
há pessoas que se desviaram muito das leis de Deus. E aí, quando desencarnam, acabam se tornando prisioneiros das trevas e reencarnam com severas psicoses, diz a irmã Sidufo. A psicose é uma perda de contato com a realidade. O psicótico não distingue o que é real, o que é imaginário. Ele tem delírios, por exemplo. Eu sou Jesus Cristo, é um delírio. E pode ter obsessor envolvido, né, nessa questão ou não. E também o psicótico sofre de alucinações, então ele pode ver coisas que não existem, que são imaginárias, ouvir coisas imaginárias, sentir coisas imaginárias, às vezes ele se sente perseguido, e também pode ter um obsessor aí envolvido. Então, são as pessoas que erraram muito, que na próxima encarnação podem reencarnar psicóticas. E ela fala, irmã, que há pessoas que se equivocaram, mas nem tanto, assim, igual a gente, né? Na média, né? Ela falou assim, além do mais, as pessoas têm outros méritos. Então, Jesus falou que o amor cobre a multidão de pecados, né? Uma coisa compensa a outra. E essas pessoas que morreram, que praticaram, assim, né? Maldades, mas nem tanto, ao desencarnarem, percebem com mais clareza os seus erros. E essa autopercepção, essa percepção de si mesmo, leva a uma tristeza. A tristeza tem uma função muito importante, ampliar a consciência de si. A tristeza é uma introversão, né? A gente olha para dentro, a gente volta-se para a gente mesmo. E nesses casos, esses espíritos sentem uma menos-valia, né? Acham que não são suficientemente valorosos. Então, o espírito errou, vai para o plano espiritual, adquire a consciência dos seus erros, entra num processo de tristeza, se sente falido, né? Acha que fracassou, e todo esse sentimento de fracasso fica registrado no seu perispírito. E aí reencarna com essa depressão secundária, que é a depressão endógena da psiquiatria, que é a depressão kármica da AME. Mas aí a gente também pode perguntar, por que esses espíritos, chegando do lado de lá, nessa autoavaliação, né? Eu errei nas encarnações passadas. Além de ficarem tristes, né? Que é olhar-se para dentro de si mesmo, constatar a realidade, por que vão além? Por que alimentam esse sentimento de falência, de fracasso? Olha que coisa interessantíssima que nos esclarece a irmã Sidufo, porque não aprenderam a perdoar-se, porque não aprenderam a amar-se. Então, eles desencarnam, vão para o plano espiritual, lá eles passam por tratamentos para apaziguar a mente cheia de culpa, mas registram no perispírito esse sentimento de desvalor, de minusvalia, reencarnam com essa depressão, que é uma desilusão de si. A irmã Sidufo fala que o núcleo da depressão é um desapontamento, é um sentimento de contrariedade, que leva a uma incapacidade de viver, de conviver. Então, a pessoa se enche de frustração. Se frustra porque não pode ser o que gostaria de ser. E tem que aceitar a vida como ela é. Isso leva a uma insatisfação crônica com a vida. Então, tem pessoas que falam assim, na minha vida nunca nada dá certo, né? E aí a irmã se fala, não é que na vida dele nada dá certo, é que não saiu como o egoísmo dele queria, a expectativa dele era muito grande. Então, esse desapontamento, a irmã se fala,
é algo bom, é altamente educativo para a alma, desde que não haja revolta, que não haja desânimo. E aí diz a autora espiritual que nas nossas muitas encarnações passadas, nós esbanjamos a herança do pai, igual na parábola do filho pródigo, que o filho pediu a sua parte da herança, o pai lhe deu, ele saiu pelo mundo, gastou todo o dinheiro, caiu na pobreza, sofreu e voltou com muita humildade pedindo ao pai que o recebesse de volta. Então, esse sofrimento, né, que pelo qual passou o filho mais jovem, que pediu herança, esse filho pródigo que saiu de casa, né, esse sofrimento é que lhe desenvolveu a humildade. Então, a irmã se explica que nós somos esses filhos pródigos que estamos retornando à casa do Pai, estamos retornando a Deus. E aí a gente precisa desenvolver a humildade, precisa combater essa intolerância às nossas próprias falhas, que no fundo é orgulho, e precisa autoaceitar-se, precisa autoamar-se. Diz ela, né? No fundo, permanece o desejo impotente de querermos a vida conforme nossos planos. Por isso que a gente precisa ser humilde, precisa aceitar a vida como ela é. Lógico, não cruzar os braços, procurar evoluir sempre, porque tudo conspira para que tenhamos aquilo que precisamos, né? Segundo as nossas necessidades de aperfeiçoamento. Então, essa é a depressão crônica, né? Que é uma espécie de neurose. O espírito errou, é a depressão primária, segundo a irmã Stufo. O espírito errou, foi acolhido no plano espiritual, aí ele chega lá muito triste quando observa as próprias quedas, as falhas que teve nas encarnações anteriores, aí vem esse sentimento de menos-valia, que fica registrado no perispírito, e aí ele reencarna com essa depressão primária crônica, que é uma neurose. E o que é neurose? É diferente de psicose. A neurose é uma dificuldade de a gente se adaptar à realidade. O psicótico não, o psicótico está fora da realidade, ele vê coisas que não existem, ouve coisas que não existem. O neurótico está encaixado na realidade, mas tem uma briga dentro dele, é um conflito psíquico entre o que ele quer e o que ele não pode fazer, né? Entre o que ele gostaria, mas não deve. Então, é uma briga entre eu quero de um lado e não posso, não devo de outro. Isso leva a um estado de inquietude, que tira o prazer de viver. A irmã se fala que tem vários tipos de neurose. Ela dá uma listinha aqui. A gente se encaixa em muitas, né, dessas neuroses, se não em todas. Ela fala, neurose de apego. É uma aflição antecipada em relação às perdas. A gente tem medo de perder. A neurose de perfeccionismo. Então, a gente tem medo da frustração, medo da falha, medo da crítica dos outros. A neurose de vergonha. É uma extrema resistência com a nossa autoaceitação. A gente não aceita que a gente ainda é imperfeito. A neurose de domínio, então, a gente quer controlar tudo, isso causa um enorme desgaste energético. A neurose de culpa, que leva à autopunição, pode ser consciente ou inconsciente, por exemplo, a automutilação, né, é uma autopunição. A neurose de ansiedade, a gente pensa assim, a gente fica tão ansioso, a gente fala assim, tudo que eu faço não dá certo, sabe, esse esforço de melhoria é infrutífero, aquela ansiedade de querer tudo para ontem, né? A neurose de autopiedade, então são pessoas muito suscetíveis a fatos simples do dia a dia, né? Só porque a pessoa falou uma palavrinha atravessada, ou ela entendeu mal, já entra num melindre enorme, se sente vítima. É a neurose de autopiedade que leva
há um transtorno de ansiedade também, a neurose de martírio. Então, é uma preocupação com coisas inúteis, com fatos que podem nem acontecer. A pessoa se auto-martiriza antecipadamente à toa. Tudo isso, explica a Hermance, é uma dor educativa, é uma silenciosa expiação reparadora, e leva à melhoria do nosso espírito. Essa melhoria, né, que a gente desprezou, né, vem desprezando há milênios. Então, a depressão, diz ela, a depressão é uma intimação da vida. Tipo assim, a vida está falando para a gente assim, vem cá, agora vê se aprende. É uma convocação para a alma mudar, para a alma fazer mudanças inadiáveis, porque nós já tivemos muitas oportunidades, muitas encarnações, muitos milênios, né, de oportunidades que a gente desprezou, que nem o filho pródigo, né, que saiu de casa e esbanjou toda a riqueza da herança, né? E a gente está aqui nesse mundo de transição, né? Por isso, essa mudança interior é inadiável. A irmã se explica, nós somos contrariados pela vida para educar o nosso espírito. Essa medicação amarga, que é essa neurose entre querer, poder, dever, né? Essa briga interior, é um aprendizado intensivo para a gente olhar para a nossa alma que a Joana de Ângeles chama de self, ou essência divina, e não ficar alimentando o ego, buscando ter, buscando prazer mundano. E olha que coisa interessantíssima que nos ensina a irmã Sidufo. A depressão é o começo do resgate de si. Estamos nos resgatando depois de milênios de ilusão, de orgulho, de apego. Quando nós não olhamos para o nosso verdadeiro eu, nós não percebemos as necessidades da nossa alma. Aí surge aquele vazio, e a gente preenche esse vazio com os prazeres materiais, e aí vem a culpa. Os espíritos ensinam que o prazer real é aquele que nos equilibra, que nos preenche sem sofrimentos posteriores. Por exemplo, um prazer prejudicial que deixa a gente doente no dia seguinte, quando a gente come demais, né? Hoje eu estou feliz comendo muito, amanhã já estou doente. Enquanto que o prazer real, não. O prazer real nos equilibra, nos preenche sem os sofrimentos posteriores. E como se trata a depressão? Então, bom, para corrigir essas deficiências de neurotransmissores, né, da serotonina, da noradrenalina, dopamina, precisa tomar medicamentos antidepressivos, que é o psiquiatra que ministra, né? A Associação Médico Espírita fala que os antidepressivos são necessários, sim, porque a AME é formada de médicos, né, espíritas. Sim, precisa tomar antidepressivos, mas é um tratamento de superfície. Não trata as consequências, né, as causas, não trata, o antidepressivo não trata a causa profunda, trata as consequências da depressão no corpo físico. Precisa tomar, sim, mas não pode ficar só no tratamento dos sintomas, precisa tratar as causas. Então, é necessário, sim, ir ao psiquiatra, tratar esse desequilíbrio bioquímico do cérebro, mas existem para tratar as causas os recursos terapêuticos, inclusive espirituais. Então, por exemplo, o estudo doutrinário, né? Para a gente compreender as leis de Deus, a lei de causa e efeito, para a gente não se sentir vítima, não se sentir abandonado, e assim a gente consegue assumir as responsabilidades pela própria vida. Quando a gente se sente vítima, a gente culpa Deus, culpa os outros. Mas quando nós acreditamos na existência de Deus, um Deus todo amor, todo poder, todo bondade, a gente conquista, acaba obtendo muito consolo, conforto, esperança.
o conforto, o consolo, a esperança combatem os sintomas da depressão, porque um dos sintomas da depressão é a desesperança, que leva à angústia. Então, buscar o conhecimento, mas também buscar o autoconhecimento, fazer a reforma íntima. Aí entram as psicoterapias, são muito necessárias. É um tratamento das causas mais profundas de todas as nossas doenças, né? Porque as causas das doenças estão na nossa alma. E a reforma íntima, essa melhoria, busca de melhoria interior, né? Melhora o nosso estado vibracional, a nossa energia. E com isso, a gente quebra a sintonia com os obsessores. Porque a AME explica que os obsessores podem estar envolvidos nos quadros depressivos. E a irmã Sidufo explica, olha que fantástico, a reforma íntima, essa quebra de sintonia com os espíritos inferiores, então a reforma íntima atua no RNA, que é uma parte do nosso código genético que está lá no citoplasma da célula e que é responsável pela transmissão genética. Então, a reforma íntima melhora o nosso estado vibracional, atua no RNA, promove uma mudança no interior das nossas células. E a reforma íntima atua também no nosso cérebro, melhorando as condições bioquímicas, equilibrando a produção de neurotransmissores, aprimorando a sensibilidade dos receptores, né, que existe lá nos nossos neurônios, dessas substâncias, desses neurotransmissores, melhora a sensibilidade do nosso organismo aos efeitos dos medicamentos antidepressivos, ansiolíticos. Quanta coisa boa, né, que a reforma íntima promove. E outro recurso, outro tratamento é a prece. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, diz que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, que é Deus, absorvendo-lhe as reservas. Olha que fantástico, a gente olha e absorve as reservas, né, que Deus oferece. E a irmã se explica que a prece é uma atividade mental, que produz novas energias que atuam no campo celular, né, em todas as células do nosso organismo, modificando o funcionamento bioquímico delas, das células, né. Então, a reforma íntima e a prece modificam a nossa bioquímica cerebral. Outro recurso para o tratamento da depressão é a fluidoterapia. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, fala que os passes, a água fluidificada, alteram também o nosso campo celular. O recurso magnético oferecido pelos passistas, sejam esses passistas encarnados ou desencarnados, atuam no nosso corpo físico e no nosso perispírito, esse corpo energético que une corpo físico e espírito, né? Porque a água absorve facilmente a energia do passe. Tem até aquela experiência incrível do Masaru Emoto, que ele fez uma experiência com água. Então, ele pegou um pote de água e vibrou amor, deixou músicas suaves, música que eleva. E no outro pote de água, ele vibrou ódio, barulho. E a água que recebeu boas energias, ao ser congelada, produziu lindos cristais, brilhantes, um diferente do outro. E a água que recebeu a energia ruim não formou nenhum cristal, formou assim uma substância amorfa, escura. E ele fez outra experiência também, o Masaru Emoto. Ele pegou 2 potes de arroz, deixou 30 dias. Num dos potes, né? Todo dia ele também vibrava bons pensamentos, bons sentimentos.
e o arroz fermentou naturalmente. No outro pote, ele só mandava maus pensamentos, maus sentimentos, e esse arroz apodreceu. E tudo isso ele conta no livro de sua autoria, A Mensagem da Água. Outro recurso oferecido pelo Espiritismo é o atendimento mediúnico, porque, né, como a espiritualidade nos ensina, os obsessores podem estar envolvidos na depressão. Né? É um processo de sintonia mental que pode causar ou agravar a depressão, né? Segundo a AME. Então, quando o paciente tem uma crise depressiva, a sua estrutura mental, seus pensamentos se desequilibram. É como uma antena defeituosa que vai captar as energias ruins. É uma sintonia com energias semelhantes. E aí a importância do tratamento de desobsessão. Outro recurso é o atendimento fraterno, que é o esclarecimento ao doente, aos seus familiares. Agora, importantíssimo é que o tratamento espiritual é complementar, não dispensa o tratamento médico. Outra boa pedida, né, para melhorar esse quadro depressivo é trabalhar como voluntário, porque o contato com a dor do próximo nos sensibiliza e desperta mudanças de comportamento. A pessoa que é voluntária, ela se sente útil, se sente capaz, e esse sentimento de utilidade ajuda a sair desse vazio existencial, né, desse sentimento de inutilidade. O espírito Manuel Filomeno de Miranda escreve no livro Tormentos da Obsessão: avançamos pouco a pouco para a eliminação das terapias realizadas mediante a aplicação de drogas, que ainda se fazem necessárias, são os antidepressivos. Aí ele continua aqui, há relatórios cuidadosos que atestam, no momento em que o livro foi escrito, Tormentos da Obsessão foi escrito em 2001. Então, os relatórios cuidadosos atestam aproximadamente 200 tipos de psicoterapias variadas, incluindo-se aquelas denominadas alternativas, mas que não dispensam o tratamento médico de forma alguma. E essas terapias alternativas em diferentes regiões do planeta oferecem resultados positivos. Então, ele cita a fitoterapia, a acupuntura, a bioenergia, os florais de Bach, a energização através dos metais, a energização através dos cristais, os perfumes, os óleos, o Douyin, o Reiki, etc. E aí ele fala, o Manuel Filomeno de Miranda, tudo isso auxiliando o ser humano na conquista e no encontro de si mesmo. Então, resumindo, os medicamentos psiquiátricos atuam no sistema nervoso, né, no corpo físico. A doutrina espírita, né, falando que nossa alma é imortal, amplia a nossa compreensão de cura, porque a cura envolve uma profunda mudança de vida, de comportamento. Então, essa compreensão, né, dos nossos projetos de vida nos levam a modificar a raiz do problema, a causa do problema que está na nossa alma, que são os pensamentos doentios, aquelas crenças limitantes, crenças disfuncionais, a autoobsessão, a sintonia, né, com os espíritos infelizes. E aí, cuidando da alma, a gente se cura, é uma autocura. E para finalizar, algo assim incrível que a irmã uma reflexão incrível que ela traz. A Terra está passando por esse momento de transição planetária,
é um período de saneamento psíquico do planeta. Nós estamos nessa fase, né, muitos de nós que já nos cansamos de fazer o mal, né, nas muitas encarnações. Estamos nessa fase de retorno à casa do Pai, igual a parábola do filho pródigo. E por isso é que há um aumento muito grande do número de espíritos que reencarnam com esse profundo remorso, né, da colheita, dessa plantação mal feita, né? E ela fala que esse estado, né, de aumento dos casos de depressão seria, assim, trágico. É um fenômeno social, né? O crescimento dos episódios de depressão. E tudo isso seria trágico se deixássemos de considerá-lo como indício de mudança dos refolhos da nossa alma, né? É o início do resgate de si mesmo, né? Então, sob a ótica da medicina convencional, o aumento do número de casos de depressão é trágico, mas, diz ela, sob a ótica da imortalidade da alma, a alma que está nesse estágio de arrepender-se dos seus erros passados, de fazer uma autorreflexão e para buscar a autotransformação, nesse estágio de filhos pródigos que estão voltando à casa do Pai, sob essa ótica, esse aumento do número de casos de depressão é uma benção de Deus. Significa que esses espíritos estão despertando para os seus erros. E daqui para frente vão resgatar-se a si mesmos. É um caminho para a libertação de todos os males, né? É através da autocura, da cura da nossa alma. Incrível, né? Todos esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Então, vamos vibrar por todas as pessoas que passam por esse momento de viver quadros depressivos mais ou menos graves, que eles possam receber muito apoio da, da família, dos amigos, da sociedade, dos agentes da área médica, da área de saúde, da espiritualidade amiga, que possam superar esse momento, que possam resgatar-se a si mesmos, encontrar o valor interior, que possam perdoar-se e amar-se. Vibremos por todos eles, corajosos que estão reencarnando na busca do aperfeiçoamento de si mesmo, nessa longa caminhada de retorno à casa do Pai. Vibremos por todos os trabalhadores médicos, por todos os terapeutas, de todas essas terapias alternativas, com esse trabalho abençoado de ajudar o próximo. Vibremos a equipe amiga, os seus mentores, que com eles trabalham. Vibremos por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Vibremos por todos aqueles que no momento encontram-se com outros problemas físicos, mentais, que possam superar essa situação, encontrar o consolo, a esperança, a confiança em Deus. Vibremos, Senhor, pelo nosso país, vibremos pelo nosso planeta. Agradecemos, Senhor, por todo esse amparo. Agradecemos, Pai do céu, Pai amado, por estar nos esperando de volta ao seu colo, com tanta paciência, com tanto amor, com tanta misericórdia. Obrigada, Pai do céu, por ter nos dado a vida, por ter nos criado. Agradecemos a Jesus por estar nos acompanhando desde que a Terra foi formada, por ter vindo aqui ao nosso planeta, por ter dado a sua vida física para nos ensinar o amor. Obrigada por toda a equipe espiritual que trouxe a codificação espírita.
Obrigada, Allan Kardec. Obrigada aos mentores da espiritualidade, Irmã Cidufo, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e todos os outros que trazem os seus conhecimentos, socorrendo a nossa ignorância, a nossa indigência. Nós agradecemos por todo esse amor que estamos recebendo. Senhor, abençoa-nos a todos que aqui estamos, nossos lares, nossos familiares. Que assim seja. Obrigada, amigos, muita paz no coração.